o início da dominação. Neste exato momento, um homem menos preparado que você está sendo promovido, está sendo ouvido, está sendo seguido, está vencendo, não porque é melhor, mas porque age como se já fosse. Ele fala com firmeza, mesmo quando está errado. Anda com postura, mesmo quando duvida por dentro. Olha nos olhos como se já tivesse o que deseja. E o mundo, cego por aparências, obedece. Enquanto isso, você hesita. Você pensa demais. Você analisa cada movimento, cada palavra, cada gesto. Você espera o momento ideal, a emoção correta, o sentimento de que, agora sim, estou pronto. Mas esse momento nunca chega, porque ele não existe. A verdade brutal é esta: confiança não é algo que você conquista. É algo que você decide carregar, mesmo tremendo por dentro, mesmo sem garantias, mesmo sem permissão. E se você não a carrega, outro homem a carrega por você. E ele pisa nos caminhos que deveriam ser seus. Você foi treinado para ser educado. Foi elogiado quando abaixou a cabeça. Foi premiado quando não incomodou. Aplaudido quando se calou para manter a paz. Mas aqui vai a verdade que ninguém te contou. Homens bem comportados não mudam o mundo. Eles o sustentam para que outros governem. Maquiavel sabia disso séculos antes de você nascer. Ele observava os palácios. Via os mais talentosos servirem em silêncio, enquanto os audaciosos, mesmo sem mérito, subiam ao trono. Não porque mereciam, mas porque se comportavam como quem já estava lá. Este vídeo não é um abraço, não é consolo, não é uma dose de autoestima, é um chamado, um ponto de ruptura, um aviso cruel, mas necessário. Se você não matar o servo dentro de você, ele vai enterrar sua ambição, com você ainda vivo. Aqui, você vai aprender a falar como quem já venceu, a andar como quem impõe presença, a pensar como um governante que não precisa ser aceito, apenas lembrado. Se inscreva agora no canal Alquimia do Poder e prepare-se, porque a partir de agora, a versão hesitante que habita você será eliminada. E em seu lugar vai surgir alguém que o mundo não está preparado para lidar. Parte 1. O mito da confiança. Tudo o que te ensinaram sobre confiança é mentira. Disseram que você precisa se sentir pronto para se impor, que precisa se amar mais, se cuidar mais, se curar mais. Mentira confortável, feita para homens que nunca dominarão nada. Confiança não vem depois da vitória. Confiança é a postura de quem age antes da vitória, como se ela já fosse inevitável. Você não precisa de autoestima, precisa de decisão. Precisa encarar o espelho e declarar guerra à sua hesitação. Os homens que comandam o mundo não são os mais brilhantes, são os mais certos. Os que falam como donos, os que não pedem, afirmam. E o mundo, feito de servos emocionais, segue quem tem voz de governante. Maquiavel via isso nos palácios. Os reis frágeis eram manipulados pelos conselheiros que falavam com convicção. Não vencia quem estava certo, vencia quem parecia estar. Porque poder não se justifica, poder se impõe. Você está pronto para isso? Parte 2. A morte do servo interior. Existe uma criatura morando dentro de você. Ela se desculpa antes de falar. Ela baixa os olhos quando confrontada. Ela sorri demais. Ela fala em tons mais suaves para ser aceita. Essa criatura não é você. É o servo interior. Um resultado direto de anos sendo condicionado a obedecer. Um reflexo de punições por ousar se destacar. Um fantoche criado para se encaixar. Mas você não nasceu assim. Você foi treinado assim. E qualquer coisa que é treinada
pode ser reprogramada. A primeira reprogramação é brutal. Mate esse servo. Como? Substituindo cada reflexo fraco por uma ação de comando. Quando sentir vontade de se justificar, cale-se. Quando sentir vontade de explicar demais, encurte. Quando sentir a urgência de ser aceito, negue essa urgência. Porque cada vez que você obedece ao servo, ele ganha força. E cada vez que você o confronta, você volta ao controle. Você não precisa de mais conhecimento. Precisa de postura. Postura de quem sabe que o mundo pertence ao que não hesita. Parte 3. O silêncio, que domina. Você pensa que falar bem é sinal de liderança? Falar demais é fraqueza. Homens desesperados falam. Homens perigosos esperam. Silêncio é uma arma esquecida. É a presença que sufoca sem tocar. É o intervalo entre frases que cria tensão. É a ausência de justificativas que força o outro a te respeitar. Quando você entra em uma sala, a forma como respira, como observa, como espera, define o jogo. Você não fala para ser compreendido. Você fala para ser obedecido. E quando o silêncio vem depois, ele diz: o que foi dito não está aberto para debate. Quer saber quem é o mais dominante de um grupo? Observe quem fala menos, quem escuta mais, quem reage por último. Porque quanto mais você fala, mais você se expõe. E quanto mais você se cala com convicção, mais os outros projetam poder em você. Maquiavel ensinava que o verdadeiro poder está em controlar como os outros reagem à sua presença. E nada controla mais do que um silêncio carregado de autoridade. Portanto, fale menos, signifique mais. E quando falar, que cada palavra soe como um veredito. Firme, frio, inquestionável. Parte 4. A presença do predador. A maioria dos homens entra em uma sala querendo ser notado. Faz barulho, finge confiança, sorri demais, fala rápido. Ocupa o centro como um palhaço tentando provar valor. O homem perigoso não entra, surge. Não procura atenção, molda o ambiente. Ele não compete com vozes. Ele respira fundo, anda devagar, observa em silêncio. E de repente, o ar fica mais pesado. Você acha que um predador se mexe rápido? Só quando é hora de atacar. Até lá ele observa. E enquanto o ambiente corre para provar algo, ele apenas está. Imóvel, estável, inquebrável. Postura é linguagem. Seus ombros falam, seu pescoço fala. Seu olhar em linha reta fala mais alto do que qualquer grito. Quando você entra como se fosse dono do lugar, o mundo se ajusta. Você não precisa de arrogância, precisa de autoridade silenciosa. E aqui está o segredo. Homens que se comportam como reis raramente precisam se apresentar como tal. Eles são sentidos, não anunciados, e por isso, jamais ignorados. Parte 5. A guerra invisível. Você aprendeu a controlar o que diz, mas ainda reage ao que ouve? Aqui está o campo de batalha que separa o amador do inevitável. Sua mente. Você pode andar com presença, falar com firmeza, ter postura de líder. Mas se uma crítica te desequilibra, você ainda é servo. Se um elogio muda sua energia, você ainda está nas mãos dos outros. Se um silêncio alheio te faz duvidar de si, você ainda é controlável. Maquiavel não temia inimigos. Temia emoções mal administradas. Aqueles que podiam ser facilmente tocados por palavras, olhares ou rejeição. Eram descartáveis nas cortes reais. Você acha que precisa reagir? Isso é programação. Controle é quando alguém te provoca e você não dá nada. Nenhuma expressão, nenhuma resposta, nenhum tremor. Você observa, você extrai dados,
Você lê padrões. Um homem inabalável é o mais perigoso, porque não pode ser usado, não pode ser dobrado, não pode ser mapeado. Você quer poder? Transforme sua mente em uma fortaleza. Ninguém entra sem sua permissão. Parte 6. A arte da rejeição. A maioria dos homens encara a rejeição como um ataque ao seu valor. Mas a rejeição não é pessoal, é posicional. É o mundo dizendo: acreditamos que podemos viver sem você. Ótimo. Agora você sabe quem subestimou o que você é capaz de se tornar. Você não implora. Você não explica. Você some. E nesse sumiço, começa o jogo da dominação. Porque a ausência de um homem perigoso grita mais alto do que qualquer presença fraca. Você transforma a rejeição em refinamento. Melhora sua presença, eleva sua imagem, multiplica seu impacto até que aqueles que te descartaram tenham que pronunciar seu nome com reverência. Maquiavel dizia: não fira levemente, ou seja generoso ou destrua completamente. E rejeição deve ser tratada como destruição simbólica. Você não vinga, você desaparece. E quando reaparece, o faz como lenda. O maior castigo para quem te rejeitou, te ver dominar exatamente o espaço que achavam que você não merecia, sem pedir, sem sorrir, sem sequer olhar para eles. Parte 7. A reprogramação da identidade. Você chegou até aqui achando que confiança é estilo? Não é. É engenharia mental. É um sistema operacional novo. É substituir cada fragmento condicionado por códigos de comando. Seu corpo foi treinado para servir. Seu tom de voz foi moldado para agradar. Seu pensamento foi domesticado para não assustar. E agora você se pergunta por que ninguém te obedece? Por que você ainda vibra como um servo? Por que ainda espera ser escolhido? Por que ainda tem medo de incomodar? Homens poderosos não pedem espaço. Eles dobram o espaço. Eles reprogramam tudo. Não mudam o que fazem. Mudam quem são. Essa mudança não é estética, é visceral. É você olhando no espelho e dizendo: eu não vou mais viver como alguém tolerável. Eu serei intenso ou invisível. Agradável, jamais. Você não vai mais suavizar sua verdade para caber em conversas fracas. Não vai mais desacelerar sua fala para parecer menos agressivo. Não vai mais se vestir como quem teme ser notado. Você vai reescrever sua presença. Vai andar mais devagar. Falar com menos palavras e mais impacto. Observar mais. Reagir menos. Cortar o excesso. Amplificar o silêncio. Você vai remover o servo por completo. E em seu lugar, posicionar um arquétipo. O governante. Esse novo você não vive pedindo explicações. Não pergunta se pode. Não diz, acho que. Ele declara. Ele define. Ele decide. E não porque se sente pronto, mas porque já não admite mais a versão fraca. Conclusão. O silêncio do governante. Tudo o que você ouviu neste vídeo não foi conselho. Foi um processo de destruição interna. Você foi exposto à verdade que ninguém teve coragem de te dizer. Que sua hesitação é uma escolha. Que sua submissão é cultivada. Que sua humildade excessiva é, na verdade, um código de obediência. E agora que você sabe, não há mais desculpa. Você vai continuar se curvando? Vai continuar falando como servo? Esperando ser aceito em círculos que não merecem sua presença? Ou vai destruir a última célula do servo dentro de você e renascer como a ameaça que o mundo nunca quis ver de pé? Se a resposta for sim, comente agora: matei o servo. O governante despertou. Não é só um comentário, é um rito, uma afirmação pública da sua nova identidade. Curta o vídeo,
Compartilhe com outro homem que ainda não se enxergou. E preste atenção no que vem agora. Existe um lugar onde as estratégias não são motivacionais, são letais. Um círculo interno onde homens estão se tornando inabaláveis. Não por gritos, mas por domínio. Não por popularidade, mas por presença. Um clube onde o servo não entra, só o governante. O acesso está na descrição e no primeiro comentário fixado. E lá dentro, o conteúdo é inclassificável. Não é feito para o público. É feito para predadores em reconstrução. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de código, precisão, clareza. E se chegou até aqui, você não é mais comum. Não é mais domesticável. Você é a exceção que eles vão temer encontrar. Você é o homem que entra em silêncio e muda o clima. Aquele que não compete, define o padrão. Aquele que não implora, desaparece. E quando reaparece, é para dominar. Se você entendeu isso, então este vídeo não foi um vídeo. Foi um renascimento psicológico. E o mundo que te conhecia não vai sobreviver à sua nova presença.